O Internacional, depois da vitória contra o Juventude, ganhou o dia de folga neste domingo, mas já treina amanhã e finaliza a preparação para o duelo da Copa do Brasil contra o Maracanã do Ceará. E detalhes importantes do rodízio que o técnico Roger fará na equipe para o duelo da terceira fase da Copa do Brasil, a gente vai trazer nesse conteúdo. A lesão de Borré, a nova preocupação com a joia e o novo motivo para que Ricardo Matias não jogue no Internacional, a ameaça feita pela CBF à direção colorada e a possibilidade de um retorno de Alisson ao Beira-Rio. Eu te trago todos esses detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos e jogue também com responsabilidade lá na KTO, tá certo? Melhor casa de apostas do país é a minha e pode ser a sua também. E ativo, que é o estimulante sexual do homem moderno e da mulher moderna. Tem um ativo fêmea também para a mulherada. Vai de ativo, que vai te ajudar no teu dia a dia. Ele é um estimulante sexual, é para tu não falhar com o teu parceiro ou a tua parceira na hora H, mas também é um estimulante do dia a dia, tá? Para te manter com vigor físico, animado e também bem ativado no teu dia a dia. Vai de ativo, o link tá na descrição também para tu entrar em contato, ganha um descontinho vindo do canal Lucas Dias Repórter. Gente, vamos lá, o Inter ganhou folga hoje, tá? Não teve treino no CT Parque Gigante depois da vitória de ontem por 3-1 contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro no estádio Beira-Rio. O Roger deixou claro na sua entrevista coletiva que ele daria e que ele prometeu esse dia de folga para os atletas, independente do resultado de ontem, porque tem jogo já na terça. E aí ele combinou, ó, eu dou folga para vocês domingo, mas segunda a gente vai concentrar. O Roger não tem feito concentrações com o grupo de jogadores, a gente sabe que os boleiros gostam de não concentrar, preferem ficar em casa com a família, sair para jantar com a esposa, enfim, com os filhos. Então é natural que eles não gostam de concentrar. E aí o Roger fez basicamente um combinado, ó, eu dou o dia de folga para vocês do domingo, ao invés de vocês virem treinar, vocês folgam, descansam o corpo, a musculatura, mas a gente concentra segunda porque já tem jogo na terça. Terça, 7 horas no Beira-Rio, tem Inter e Maracanã do Ceará pela terceira fase da competição, jogo de ida, a volta vai ser no outro mês lá no Ceará, no estádio Presidente Vargas, que o Ceará mandou muitos jogos lá nos últimos anos também, antes da reforma do Castelão ficar pronta, todo mundo conhece o Presidente Vargas, vai ser lá o jogo com mando do Maracanã, e o Roger vai poupar muitos atletas. Ontem contra o Juventude ele poupou só o Aguirre, lateral direito, que vinha de uma enorme sequência de jogos, colocou o Natan por ali e poupou o Fernando, que nem relacionado foi. O Aguirre ainda começou esperando ali no banco de reservas. O Roger deixou claro ontem na coletiva que ele vai poupar mais jogadores no jogo de amanhã. Então não se surpreendam se alguns dos principais atletas no jogo de terça acabarem sendo poupados pelo Roger Machado, ou não sendo relacionados, ou começando no banco, como foi com a Aguirre ontem. A preocupação agora está em relação a Rafael Borré. Por quê? O Borré ontem jogou 16 minutos, fez um gol de cabeça, o terceiro gol que selou a vitória do Inter por 3-1 contra o Juventude no Beira-Rio, mas saiu logo depois, no lance seguinte, ele estica muito a perna e sente a posterior da coxa direita, tá? O Inter deve confirmar uma lesão muscular no Borré. O Roger até falou que o Borré é um cara que se recupera rápido, ele teve algumas lesões do meio do ano passado, desde que o Roger chegou para cá, pelo menos 2 lesões na coxa, em que ele conseguiu se recuperar em tempo recorde, tá? Não foi confirmada ainda a lesão pelo Inter, ele faria um exame de imagem entre hoje, domingo, e amanhã, segunda-feira, na reapresentação do Inter, mas deve ser confirmada essa lesão na coxa. A questão é qual o grau dessa lesão, se vai ser um grau 1, 2, 3, eu acredito que não seja 3, tá? Porque ele até conseguiu jogar alguns minutos depois que sentiu e aí cai no gramado e é substituído pelo Gustavo Prado. E aí fica essa dúvida em relação à situação do Borré, mas tem essa suspeita de lesão na coxa. Aí muita gente vai dizer, tá, Lucas, chegou a hora do Ricardo Matias. Eu trouxe já a informação aqui que teve uma questão de deslumbre do Ricardo Matias e também dele não treinar bem para que ele não fosse relacionado e estivesse treinando com os profissionais ainda, mas jogando entre os sub-20. Só que acontece que o Roger fez uma revelação na coletiva de ontem, que ele não teria o Luca Holanda e nem o Ricardo Matias como opções de centroavantes, então provavelmente vai jogar com o Ener Valencia de titular. Por quê? O Luca em um treinamento sentiu questão muscular, e o Ricardo Matias, em um treinamento entre os profissionais também, teve uma entorse no joelho, tá? Que não é uma lesão grave, é uma entorse. Então,
o Roger deixou claro que os dois jogadores não devem estar relacionados contra o Maracanã e segue aí essa questão do Ricardo Matias, que muita gente pede para ganhar uma oportunidade, não estar jogando no time do Inter. Ricardo Matias tem só um jogo no ano, que foi contra o Caxias, o jogo da volta das semifinais do Gauchão, que foi no Beira-Rio, e o Luca apareceu em algumas oportunidades, tá? 5 jogos dos 21 do Inter nesse ano, o Luca esteve em campo, tá? Não tem sido relacionado já há um tempo por conta dessa questão muscular, e o Ricardo Matias, então, só em um jogo foi relacionado entre os profissionais. Agora eu quero falar aqui, tá, gente, da ameaça que a CBF fez ao Internacional. E é uma ameaça grave que a CBF fez ao Internacional, algo patético por parte da CBF e que o Inter vai buscar nessa semana conversar com pessoas da entidade máxima do futebol brasileiro para entender o que aconteceu e buscar explicações. Mas antes eu tenho que pedir para tu te inscrever no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita. Cara, é de graça, é só apertar no botãozinho inscrever-se e deixar o like nesse vídeo que recomenda para mais e mais colorados e coloradas. Então te inscreve, por favor, deixa o teu like, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. O Internacional ontem foi impedido de ter à mostra uma das faixas da sua torcida que diz "Fogo nos racistas". Uma faixa antirracista super necessária, vinda do clube do povo, como é conhecido o Internacional historicamente. Acontece que o delegado da partida de ontem no Beira-Rio foi até a direção do Inter e pediu, tirem essa faixa que diz "Fogo nos racistas", porque é uma faixa que incita a violência. Se essa faixa estiver à mostra durante esse jogo, o jogo de ontem contra o Juventude no Beira-Rio, eu vou ter que avisar o árbitro, ele vai ter que relatar em súmula e possivelmente isso vai para a STJD, pode acabar acontecendo um julgamento e correr até o risco Inter de uma punição mais severa, quem sabe uma perda de mando de campo. O Inter se incomodou muito, porque essa faixa está historicamente já no Beira-Rio, há muitos e muitos anos, sempre foi utilizada, é uma faixa que mostra a luta e a resistência e a luta antirracista também por parte do clube do povo, que é o Internacional. E o Inter se incomodou, tanto que o Inter não tirou a faixa, só colocou uma outra faixa por cima para que ela não aparecesse. Mas o Inter se incomodou muito com essa ameaça e vai até a CBF nessa semana entender o que aconteceu e por que agora, do nada, se entende que essa faixa incita a violência, sendo que ela não incita a violência. É uma faixa super necessária e que combate o racismo e que, cara, o torcedor do Inter não tá errado de levar essa faixa pro estádio e isso tem que ser resolvido de alguma forma. Agora eu quero falar aqui da grande notícia e assunto que está circulando nas redes sociais do Inter, do clube, dos torcedores e que muita gente vem perguntando, que é sobre um possível retorno do Alisson. Para quem não viu, o Jairo Vinck, repórter do canal do Baldaço, trouxe uma informação ontem durante a Super Jornada Colorada KTO, antes do jogo contra o Juventude, de que o Alisson já teria manifestado à direção do Internacional um desejo de retornar ao clube quando terminar o seu contrato com o Liverpool. Inclusive hoje, o Liverpool se sagrou campeão inglês com o Alisson no gol, sendo um dos destaques da equipe na Premier League, principal liga de clubes nacional, né? Lá na Inglaterra, principal competição nacional que se tem aí das grandes ligas. Ele é bicampeão da Premier League, ele já tinha ganhado uma Premier League no Liverpool, ganhou Mundial de Clubes, ganhou Champions League, tem vários títulos importantes pelo Liverpool, é, se não o melhor, um dos melhores goleiros do mundo ainda na atualidade, tá? E o Alisson tem contrato ainda com o Liverpool até meio de 27, quando termina a temporada 27 lá na Inglaterra e no futebol europeu. E ele já teria, na informação do Jairo Vinck, manifestado esse interesse de retornar ao Inter. O que eu sei, tá, é que o Alisson já falou recentemente para algumas pessoas que sim, depois da sua trajetória na Europa, no Brasil ele teria interesse de voltar ao Inter. Não teria desejo de ir para outro clube brasileiro, e sim de voltar ao Inter e encerrar dessa forma a sua carreira. Inclusive deu uma entrevista recentemente para o pessoal que faz matérias para o OneFootball, aquele aplicativo de notícias, informações e atualizações em tempo real dos jogos no mundo todo. Ele deu uma entrevista para o pessoal do OneFootball e falou que tinha esse interesse de voltar ao Inter depois para mais ou menos encaminhar pelo menos o encerramento de carreira. Vamos ver se ele não vai também renovar com o Liverpool, né? Isso já aconteceu em outros momentos, quando estava em fim de contrato, chegou lá e renovou. Então assim, óbvio que o Inter vai ter interesse de repatriar o Alisson, isso vocês não podem ter dúvidas, mas depende também de valores, do que o Alisson estaria disposto a abrir mão em valores
para voltar a Porto Alegre. A gente sabe que ele é gaúcho, de Novo Hamburgo, a família toda gaúcha também, já é pai de pequena. Então, tudo isso tá no pacote, mas também não seria algo para agora e é importante colocar isso. Ele deixou claro que voltaria depois que terminar o seu contrato no meio de 2027, então mais 2 anos, possivelmente, para o Alisson voltar ao Inter. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.